Vamos perguntar uma coisa, qual que é o sentido da OTAN? Para que a OTAN foi fundada? A OTAN foi fundada para combater a União Soviética. Só que, a partir do momento que a União Soviética não existe mais, qual que é a importância da OTAN no cenário global? Nenhuma, ela tem que pedir a sua autodissolução. A OTAN não tem sentido de existir. Só que a OTAN ela virou uma coisa que ela se tornou uma aliança militar dos países ocidentais para recolonizar o mundo no século XXI. Basicamente é isso. Ela é uma aliança imperialista, é o novo imperialismo do mundo. O núcleo duro disso é Estados Unidos, aí você tem um segundo núcleo que seria o Reino Unido. A França ingressou à OTAN no governo do Sarkozy. A Alemanha ela estava desarmada e agora a Alemanha decidiu se rearmar. Todo mundo está falando da Ucrânia, mas ninguém está prestando atenção nesse detalhe. A Alemanha se rearmar, ela é uma decisão que mexe totalmente no tabuleiro estratégico do contexto europeu, porque a Alemanha ela foi desarmada após a Segunda Guerra Mundial, depois dela ter começado 2 guerras mundiais. Então, o que significa a Alemanha se rearmar? O que significa o Japão se rearmar? Significa a volta do jogo que antecedeu as 2 guerras mundiais, que o Hobsbawm, inclusive, disse que é uma única guerra mundial, né? Teve só 2 etapas. A gente pode dizer, se a gente for levar ao pé da letra esse conflito mundial, nessa perspectiva teórica, dizendo que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi uma única guerra com 2 etapas, a gente pode dizer que a Segunda Guerra Mundial seria, no caso, a Guerra Fria. Que a gente pensou que ela tinha acabado, mas ela continua. E aí eu endosso a leitura do professor Luiz Alberto Muniz Bandeira de que nós estamos vivendo a Segunda Guerra Fria. E aí a gente pode tanto classificar, né? Ou é uma 4ª Guerra Mundial, uma 3ª Guerra Mundial, porque a Guerra Fria foi uma guerra mundial, ela só não foi uma guerra em que as 2 potências se enfrentaram diretamente, mas indiretamente elas se enfrentaram. E foi um conflito mundial que aconteceu em vários palcos, né? No Vietnã, em toda a África, em toda a América Latina. Então o golpe militar no Brasil foi uma consequência direta da Guerra Fria. E acho incrível como ainda tem gente nas Forças Armadas que não se desvencilhou desse pensamento. O Putin não queria, não era do interesse da Rússia esse conflito, e esse conflito só aconteceu por uma questão de sobrevivência do Estado russo. Eu acho que esse conflito ele interessa para a OTAN, porque primeiro que ela está levando um conflito para uma região bastante distante ali dela. Na verdade ela está levando o conflito para onde ela quis ir desde a sua fundação, que é levar o conflito para a Rússia. Porque assim, vamos pensar numa coisa. No século XIX, a Inglaterra ela fez com a Rússia o Great Game, que foi aquela disputa do Heartland euroasiático que redundou nos conflitos que levaram à Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial desenhou o mapa para os conflitos que levaram à Guerra Fria. E aí, quando terminou a Segunda Guerra Mundial e nessa transição entre Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, o presidente dos Estados Unidos, então o Dwight Eisenhower, ele fez um discurso que foi um discurso bastante impactante quando ele estava deixando o poder, que havia o risco do complexo militar industrial dos Estados Unidos tomar conta do Estado americano. E foi o que aconteceu. Na Guerra Fria, o complexo militar industrial ele recebeu muito recurso. Então, essa coisa de combater o comunismo, o fantasma do comunismo, foi algo que envolveu aí gastos bilionários aí por décadas. E o que está acontecendo hoje, na verdade, é que depois da fragorosa derrota dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, o complexo militar industrial ele precisa de guerra. Então a Rússia tentou por todas as vias a saída diplomática e foi negado. Agora o complexo militar jogou uma cartada no quintal da Rússia. Então a gente precisa entender esse cenário. A palavra legitimar é uma coisa muito forte. O que a gente tem que usar quando a gente vai fazer uma análise em termos de relações internacionais é a racionalidade do movimento. Isso, na verdade, do ponto de vista do Estado russo, pensando enquanto Estado russo, isso justifica para o Estado russo. Não estou dizendo que assim, quando a gente vai fazer uma análise, nós temos que partir do pressuposto de onde a gente está. Eu, por exemplo, não falo enquanto diplomata do Brasil. A posição que o Brasil tem que ter é uma. A posição que o professor tem que ter é outra. A posição
que a Rússia tem que ter uma, a posição dos Estados Unidos é outra, a posição da França é outra. Cada um toma a sua decisão a partir da sua posição. Então o que eu estou dizendo aqui não é que eu estou justificando, estou dizendo que é certo e que está errado. Eu estou dizendo que a posição da Rússia é essa porque ela está pensando enquanto Estado. O seu posicionamento determina o movimento que você vai fazer. E o movimento da Rússia foi esse. Pensando em termos históricos, o povo eslavo ele se forma a partir das imigrações de povos que vêm ali da região do que seria a atual Escandinávia, onde hoje fica Kiev. Então ali se formou o povo russo. Então identidades são construídas historicamente. Então isso é importante a gente dizer, porque na época da União Soviética você tinha uma identidade soviética. Por que hoje a Rússia ela busca uma identidade mais ancestral, uma identidade mais identificada com a grande mãe Rússia? Porque hoje o momento é diferente. Hoje você não tem uma integração das repúblicas como tinha na época da União Soviética. Então, se a Rússia não se firmar enquanto Rússia, ela está fadada a correr um risco de fragmentação, de conflitos étnicos. Então, esse é o momento atual. Só que assim, a população russa ela não está circunscrita ao território russo. Por exemplo, a gente tem ali na Bielorrússia uma população etnicamente identificada com a Rússia. Vamos entender uma coisa importante. Os povos eslavos eles foram oprimidos por séculos. Por exemplo, pelo Império Romano, enfim, depois, posteriormente, ali por uma série de conflitos. E sempre eles foram... A palavra escravo, inclusive, ela vem de eslavo. Então, os eslavos foram escravizados por muito tempo. E o nazismo, o discurso do Hitler, de raça ariana, ele sempre colocava os povos eslavos como inferiores. E se a gente for ver, na própria União Europeia, existe um racismo, porque no Brasil se convencionou achar que racismo é só de branco, contrário de negro. E isso é problemático porque a gente não consegue enxergar o mundo. Fica uma coisa muito circunscrita à realidade brasileira. Mas, no caso europeu, existe racismo contra loiro de olho claro, que são os eslavos. E esse racismo é muito visível quando se vê em algumas regiões da Europa em que uma pessoa eslava ela sofre um preconceito muito grande. E esse preconceito vem de longa data. Então, assim, existe uma coisa chamada russofobia, que é um preconceito contra os russos, e existe uma eslavofobia. E o povo ucraniano e o povo russo, eles têm em comum serem ambos povos eslavos. Então, isso é uma identidade construída historicamente, porque a própria noção de povo russo surgiu em Kiev. Depois ela foi se expandindo. Então, São Petersburgo foi depois a capital do Império, e hoje é Moscou. Então, isso é um processo ali histórico que a Rússia, por certos enfrentamentos que vinham ali da Europa, ela foi recuando as suas capitais em direção a regiões mais protegidas. Então, esse deslocamento aí se dá pela dinâmica que foi a formação do Estado russo, em várias fases, em vários contextos diferentes. Então, em termos étnicos, ucranianos e russos eles são irmãos. É a mesma coisa que o Brasil com relação à América Latina. Nós temos uma história em comum com os povos latino-americanos. Então, nós temos uma colonização ibérica, nós temos uma composição étnica mestiça. Não dá pra gente dizer que nós somos um povo ibérico, porque aqui nós temos o elemento negro e o elemento indígena que não existe, por exemplo, na Europa. Mas isso existe no Paraguai, isso existe na Argentina, isso existe na Colômbia, isso existe na Venezuela. Então, em termos de identidade latino-americana, nós temos muito mais em comum com os nossos países vizinhos do que com Portugal e Espanha. Apesar de nós termos elementos em comum com a Espanha. Então, discutir etnicidade é uma coisa bastante complexa e sempre mobiliza um sentimento. Agora, o que hoje está fazendo o Zelensky é criar uma cunha, dizer, ó, eles são russos e nós somos ucranianos. É um governo de característica xenófoba, não dá para negar. Proibir a língua russa de pessoas que falam russo por tradição familiar aí de séculos. Já tive várias vezes na Rússia. Conheci muitos ucranianos. E para os ucranianos, eles vivem na Rússia normalmente como os russos vivem na Ucrânia normalmente. Então não existia essa linha de fratura que está sendo criada artificialmente. Na verdade, o que a gente está vendo é uma expansão das fronteiras europeias a partir da anexação da Ucrânia. Então, isso
em termos geopolíticos, significa basicamente isso. Eles estão ali definindo uma nova fronteira europeia e uma nova fronteira russa. É que a mídia ocidental é hipócrita. Ela monta seus bonecos infláveis, e no Brasil, literalmente, ela montou um boneco inflável chamado Sérgio Moro, né, que inflaram ele, colocaram até roupa de super-homem. São tudo forjado, esse tipo de liderança. Eles forjam esse tipo de liderança, essas pessoas chegam no poder e agem como marionete dos interesses desses países atlanticistas. Só pedir uma coisinha, pessoal, sigam também o meu canal no YouTube, que eu comecei agora, Thomas de Toledo, e para quem se interessa por arqueologia e por história, sigam o canal Farol de Alexandria. Então não podia deixar de falar.